Shalom, vai lá tu. Aqui eu vou fazer a parte B, né? Daquele que eu gravei. Passei a noite toda gravando, não acertava certas coisas. Muda o ambiente, muda a iluminação, muda o som, muda tudo, né? Mas eu creio que agora esteja mais próximo, né, daquilo que eu busco. Porque tem gente que quer, por exemplo, parecer a Rede Globo. Aquele jornalzinho fajuto. Eu não, nunca quis isso. Longe de mim isso. Eu sempre procurei adequar aquilo que eu tenho ao meu lado, aquilo que eu vivo, aos vídeos. Então nós vamos hoje fazer a segunda parte da segunda parte. Para terminar aquele estudo, aquela parte lá que eu já tinha programado para aquela semana. Mas é que, como eu digo, né, programar não adianta nada. Nós temos que ser pessoas, sim, positivas, temos que ser pessoas, sim, que sabem o que fazem, mas colocar data em alguma coisa, seja lá o que for, é o mesmo que você dizer ao Pai que você não crê que tudo que você é, o que você faz, o que você vai fazer, parte dele. Então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos começar lendo o texto, que eu parei onde eu tinha lido o texto, a respeito agora do quarto dia, ok? Eu já volto. E disse Hu: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Hu os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Hu os pôs na expansão dos céus e para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Hu que era bom. E foi à tarde e amanhã o dia quarto. Bom, meus irmãos, se vocês estão lembrados, nós começamos, né, a parte 1 desse estudo, justamente falando, né, eu vou até ler o primeiro, no capítulo 1, o primeiro verso, tá? Que diz assim: no princípio criou Hu o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E Hu, que é espírito, se movia sobre a face das águas. E disse Hu: haja luz, e houve luz. E viu Hu que era boa a luz. E fez Hu separação entre a luz e as trevas. E Hu chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi à tarde e amanhã o dia primeiro. Então observem, se você for continuar lendo, você vai ver que depois vai ter
outras coisas, né? Até o versículo, acho que é o 13, né? É o 13, tá? E logo em seguida, nós adentramos, né? Aqui, no versículo, deixa eu só aumentar um pouquinho a letra que eu estou ficando cegueta. A partir do versículo 14, né, nós lemos assim: E disse Hu, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então observe, aqui já é a prova concreta dele criando o calendário lunisolar, tá? Por quê? Porque ele diz, e para tempos determinados, sinais, e para dias e anos. Observe que ele diz, dias e anos. Ele não diz que existe semana. Mais para frente ele vai falar do mês. O mês existe, mas as semanas não. Ou seja, existem ciclos de 7 dias, que seriam 6, né? Nós vamos ver mais para frente, de trabalho, e existe também um dia que é o descanso, ok? Mas isso não é uma Shavua, isso não é uma semana ininterrupta, como se usa no calendário gregoriano, ok? E ele disse, e sejam para luminares a expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Aí, prosseguindo, ele diz, e fez Hu os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Hu os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite. Agora preste atenção nessa parte. E para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Hu que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia 4º. Então observe, meus irmãos, no capítulo 1, né? Deixa eu voltar aqui. No capítulo 1, diz que no princípio Hu criou o céu e a terra. Que a terra era sem forma, tá? Aí ele fez o quê? Ele disse, haja luz, ok? E houve luz. E viu Hu que era boa a luz. E fez Hu separação entre a luz e as trevas. E Hu chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia 1º. Eu vou retornar agora para o versículo aqui, né, onde termina, né, que é o versículo 19, né, que nos diz assim: e para governar o dia e a noite, observe, e para fazer separação entre a luz e as trevas. Ué, isso não aconteceu no dia 1º? Olha só, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Hu que era bom, e foi à tarde e à manhã o dia 4º. Observe, meus irmãos, eu não quero aqui estar magoando ninguém, nem
Mas o que eu tenho para falar para vocês, né, é a verdade. Vocês acabaram de constatar que o que se fala no versículo 1 se diz também no 19. Que fala no primeiro dia e fala no quarto dia. Ou seja, isso comprova o que eu estava falando. Se você for querer seguir, né, cronologicamente a palavra, você vai se deparar várias vezes, e muitas vezes, né, com esse problema. Ou seja, não é um problema, é que não é para todos. O próprio Hamashia diz, né, para os seus discípulos, quando eles lhe perguntam por que vos fala por parábolas, ele diz, e para nós você explica depois tudo. E ele diz assim, porque a vocês foi dado ver. Ou seja, aquelas multidões que diz lá na Bíblia, né, que o Mashiach pregou e tal, que é um outro assunto, que num outro estudo eu quero colocar, né, a respeito das multidões. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 2, né, começa dizendo assim, que Kefa, Pedro, né, estava reunido com os discípulos e era uma multidão de quase 120 pessoas. Pense nisso. Mas voltando, né? Então o que acontece? Se você foi lendo o capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 19, chegou no final do 19, é o quarto dia, e você vai ver que no quarto dia o que aconteceu é o que foi dito no primeiro versículo, no primeiro dia. Veja, para mim isso não é inconveniente nenhum. Na verdade, para mim isso só reforça a tese de que não adianta você querer seguir. Por que tem pessoas que, por exemplo, minha mãe leu a palavra sei lá quantas vezes, entendeu? Eu era criança, eu me lembro dela lendo a Bíblia e assim ela foi a vida toda. Hoje ela não lê mais. Hoje ela perdeu o gosto pela leitura. É incrível, né, o que o pai faz. Porque eu amo ler, eu amo aprender por causa dela. Porque eu era garotinho, 2, 3, 4 anos de idade, e ela lia para mim. E a minha vontade de ler era tanta que antes de entrar no primeiro ano, né, da escola, do primário, eu já lia. Ok? Eu lia muito gibizinho. Eu gostava de ler gibi. Mas também gostava de ler umas revistas muito incríveis, né? Chamava-se Planeta. Não sei se vocês se lembram, se vocês viram. Essas revistas nos ensinavam coisas sobre tudo. Falavam de religião, falavam de extraterrestres, falavam de um monte de coisa. Então, você ficar lendo aquilo ali, principalmente o que me chamava mais atenção, o que mais me agradava na leitura daquilo, quando eu já estava com 7, 8 anos de idade, justamente eram os assuntos que falavam a respeito das maravilhas que existiam no planeta, né? As coisas estranhas. E é incrível, né? Porque isso foi em 59, 60. E hoje, né, em 2021, eu continuo vendo vídeos sobre isso. Porque é incrível as coisas que
O homem desconhecia até, eu vi outro dia aí, a semana passada, ele não sabia de uma coisa aí, sabe? É incrível, né? Na palavra, se você for seguir, sabe, querendo seguir cronologicamente, você vai se perder totalmente. Entende? Eu creio, né, que a menos que o pai o tenha entregue à operação do erro, então você não vai enxergar nada, não vai escutar nada, não vai entender nada. Mas se ele não lhe entregou a operação do erro, você pelo menos vai ter noção do que eu estou falando. Você vai ter a noção de que o que significa não siga cronologicamente o que você vai lendo, que você não vai conseguir entender, você não vai conseguir saber. Entendem? Vocês têm que compreender uma coisa, que o nosso Pai, ele não nos deu a vida para que nós a vivêssemos, simplesmente. Não, tudo isso é um plano. Como vocês podem ver aqui, né, aqui, ó, o Pacto. É o primeiro livro que eu escrevi. Observe, na verdade o primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 14, não, eu tinha 17 anos, 18 anos. E eu escrevi o livro porque eu tinha composto músicas, né, tipo uma ópera rock, onde contava a história de uma menininha, né, a Poemix, tá? E então aí eu acabei escrevendo, né, tudo o que eu cantava, mas de uma forma poética, né, de uma forma já, vamos dizer assim, uma história, né, para a pessoa ler, entender e que pudesse inclusive ser feito aquilo tudo. Eu imaginava sempre um desenho animado, que era uma coisa assim muito diferente, que talvez não fosse possível a gente estar fazendo com pessoas, locais, né? Não existia naquela época ainda o que a gente vê hoje, né? De efeitos especiais e tal. Bom, mas o primeiro livro que realmente eu escrevi sobre a palavra foi o Pacto, esse que está aí, né? Que eu estou falando para vocês. Se você ainda não leu, leia. Eu vou deixar no primeiro comentário o meu e-mail. Vocês me escrevam e eu dou para vocês gratuitamente o livro, em PDF, um e-book. Ele foi escrito durante 6 anos, né, levou. E aí depois de uns 2 anos que eu tinha escrito, eu tornei a estudar. E acabei por chegar à conclusão de que muita coisa que tinha ali atrapalharia, né, o caminho dos mais novatos, né, vamos dizer. Pela forma como estava escrita. Ela estava escrita para pessoas que compreendessem, né, a Torá, o Taná, e também, né, o que eles chamam de Novo Testamento erroneamente, porque eles leem, começando a Bíblia em Mateus. Então, o que acontece? Eles vão lendo e acreditam em tudo, quer dizer, eles não param para pensar, né? Por que está escrito lá? Chamei meu filho do Egito.
né, se referindo a Yahushua, aí diz, para que se cumprisse a profecia escrita pelo profeta. Não diz nem qual, não é verdade? Pois então, aí uma tarefa legal para você. Procure essa profecia. Você vai encontrá-la. Já vou até dar uma dica, eu não vou dizer onde. Eu quero que você trabalhe a sua mente, que você trabalhe a sua cabeça, que você receba do Pai a luz. Então, é um dos profetas menores, né? Que eles chamam. Ok? Mas vamos em frente. Então, meus irmãos, o que vocês vão estudar comigo, né? Eu estava falando, né, do jeito de escrever, né, que na verdade eu usava muita palavra hebraica e muitas vezes as pessoas estavam chegando e saindo, né, de Babilônia, saindo da cristandade, saindo do judaísmo e acabavam por não entender. Muitos entenderam, mas com certeza a culpa era minha, porque eu ainda não tinha me tocado, né? Que o próprio Mashiach dizia, só vem a mim aquele que me enviou, e se ele enviar alguém. Esse papo, sabe, é que eu fui, né, pastor, eu fui um monte de coisa, mas esse papo de vamos pregar o evangelho, não sei o que, isso aí não existe, isso aí é tudo criado. Isso é deturpação para que fosse a cada dia deixando para trás cada vez mais, né, as verdades que ali existem, ok? Principalmente disso que eles chamam de Novo Testamento, né? Que na verdade a palavra é uma só. A palavra é uma profecia só, é um plano que tem 4 partes. Mas isso nós vamos falar mais para frente, ok? Mas perceberam então que seguir achando que se você ler o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto versículo, o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o fim do livro, e aí começar o próximo livro, milhões de vezes você pode fazer isso. A minha mãe continua católica e nem vai na igreja. Ou seja, ela é católica porque, sabe, como uma pessoa diz que é corintiano. Que nem eu. Eu digo isso por quê? Porque a minha família toda é palmeirense. E eu sempre gostei de encher o saco deles. Então eu me tornei corintiano, mas eu não sei nem quem joga no Corinthians, eu não assisto o jogo, não gosto de futebol. Tá? Assim é aqueles que se dizem católicos, mas não frequentam as suas igrejas. Sabe, você vai se perder de qualquer jeito, porque você não sendo um servo de Yahu, você vai se perder. Então não diga que você é católico, porque você acha que é bonitinho, porque os outros vão olhar para você e vão dizer, ah, ele é religioso. Sabe, ser religioso não é uma bênção. Ser religioso é ruim. Tá? Os fariseus eram religiosos. Mashiach não. Ok? Nós vamos agora então ler o que ocorreu no 6º dia da criação. Ok? E depois eu volto para a gente falar sobre isso. Certo? Até daqui a pouco.
disse Ru: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Ru as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Ru que era bom. E disse Ru: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Ru o homem à sua imagem. A imagem de Ru os criou. Homem e mulher os criou. Bom, meus irmãos, como vocês puderam ver, eu já estou levando a coisa, para aquilo que eu quero explicar. Ou seja, o texto 24 até o texto 27, que não foi o que nós lemos tudo, mas nós estamos, aliás, nós lemos sim, Estou vendo aqui. Observe, o que eu quero chamar a atenção nesses textos que nós acabamos de ler, primeiramente, é que nos textos anteriores, que seria o quinto dia, foram criadas as aves, foram criados outros animais, e que eram alma vivente. Tá? Aqui no 24, Ru diz o seguinte: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Veja bem, alma vivente não significa o que as pessoas acham. A palavra alma significa corpo e também é usada para sangue. E observe bem, as pessoas dizem por aí, que a alma é algo que só o homem tem. O homem e a mulher, é claro. Mas não. Fora esse verso que diz, produz a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, assim foi. Nós encontramos outros lugares que eles usam o termo alma para falar, por exemplo, de uma manada de algum animal, para falar de um rebanho de ovelhas. Percebem? Por exemplo, se você ler lá onde nós temos falando sobre, o dilúvio, você vai ver que os animais são tratados como almas, assim como os homens, e as mulheres, e as crianças. Ok? Então aí já está uma coisa que, sabe, as pessoas acham que elas têm uma alma. Mas não é isso. Por exemplo, os gregos traduziram isso por psique, que significa o psicológico, a nossa mente. Ok? Se
Se você pode ver, eu tenho um gato, por exemplo, já tive muitos animais e eles, da mesma forma, né, que o homem, eles têm pensamentos, eles têm ações. Então o homem gosta muito de dizer que tudo aquilo, né, são coisas pela sobrevivência. Mas se você tem um animal, seja ele qual for, você vai ver que ele te entende. Você vai ver que ele necessita até de você, né? Que nem eu tenho gato. Dizem que o gato, ele se sente o dono, né, da pessoa que o tem. Pois eu digo o seguinte, eu não acho isso. Eu acredito sim é que ele goste muito da gente. Porque onde a minha esposa está ou eu estou, ele vem atrás. Ela, na verdade. O bebê. Então, eu acho assim que a coisa não é bem por aí, não é instinto. Se fosse instinto, ele faria isso com qualquer pessoa. Mas o bebê, por exemplo, o nosso gatinho, a nossa gatinha, né, que já está com quase 15 anos, ela, se alguém entra aqui dentro, ela corre para o quarto e se esconde. Qual a diferença que teria, né, em eu entrar aqui ou alguém de fora? Veja, é claro que tem toda, né, diferença, ela me conhece. Se ela me conhece e ela lembra, é porque ela pensa. Entendem? Então, alma vivente conforme a sua espécie. É o corpo, é o sangue. E tantas almas morreram, e tantos não sei o que, né? Sempre se fala almas. Né? Bom, aí vai falar sobre as feras e tudo mais, né? Que também são almas. E os répteis, né? E diz, como sempre, e viu Hu que era bom. Agora, é importante notar, né, que, por exemplo, aí disse Hu, façamos o homem à nossa imagem. A nossa imagem no sentido de retidão, no sentido de sabedoria, no sentido de ter o pensamento, falar, etc, etc. Okay? Não que ele seja alma pelo fato de falar, de se comunicar, de constituir família, etc, etc. Mas pelo fato dele ter um entendimento sobre Hu. Entendem? Aqueles a quem Hu chama, lhes é permitido ter esse conhecimento. Há outros, os idólatras, por exemplo, eles acabam se perdendo porque eles ficam adorando deuses de pedra, de pau, de sei lá o que mais, né? Que não falam, não andam, não fazem nada. É como está escrito, né, no livro assim, e o homem pega um tronco, esculpe um deus e depois ajoelha perante ele e o adora.
Então, como nós estamos vendo aqui, aí o que acontece? As pessoas aí, né, que não conhecem a palavra, eles têm a mania de dizer sempre que nós, os homens, né, eles, tipo, governam, né, o planeta e também acabaram governando os animais, né, tudo que existe. Mas veja bem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existe alguém maior do que Yahweh? Ou seja, Yahweh manda em todas as coisas, ele sabe de todas as coisas e ele prevê todas as coisas. Por quê? Porque ele não vive no tempo. Por isso que está escrito que para Yahweh um dia pode ser 1000 anos. Entendem? Observe por que ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque o homem foi feito para dominar sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move na terra. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Percebem? E ao ele dizer isso, ele manteve o quê? A mesma forma de criação. Ou seja, ele dava a ordem e a coisa era criada. Observe bem, aqui está assim, olha. E criou o homem à sua imagem. Mas também diz: a imagem de Deus, na verdade de Hu, né, o criou. Agora olha que interessante. Homem e mulher os criou. Então observem. O pai disse que que ele iria criar, porque quando ele diz façamos, ele não estava com ninguém do lado dele. Isso chama-se a pessoa falar como uma majestade. Isso aqui é majestático, né? Esqueci agora. Também já são 5h44 da manhã. Faz muito tempo que eu estou aqui. Eu começo a sentir sono e começo a esquecer. Eu sou velho. Então vejam. E criou o homem à sua imagem. A imagem de Hu o criou. Percebem? Hu não nos criou parecidos com ele. Hu não tem corpo. Hu é espírito. Mas a sua imagem, ou seja, aquilo que o próprio Hu sabia de si próprio, que ele sabe tudo, ele criou o homem com esse conhecimento. Embora esse conhecimento esteja apagado dentro do homem. Porque o homem só vai conseguir ir aprendendo o que ele tem dentro dele à medida que ele for recebendo do Pai as instruções. Observe que quando fala o homem à sua imagem, olha que interessante, a imagem de Hu o criou. Percebe? A imagem. Então, por que todo mundo diz, né,
criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas ninguém diz: a imagem de Hu o criou. É bem diferente, né? Homem e mulher os criou. Ok? Bom, eu vou colocar mais um texto. Nós vamos ler. Vamos conversar depois um pouco para dar continuidade. Eu já volto. E Hu os abençoou. E Hu lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre todas as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Hu: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, se vos há para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Hu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Não fizerem mal para ninguém, e estiverem cumprindo com todas as leis, com a Constituição que foi criada para o povo, com as leis que foram criadas para esse povo, para essa nação, incluindo a alimentação e tudo mais, quer dizer, tudo para o bem desse povo. Povo esse, né, que nós temos visto que tem sido odiado, tem sido negligenciado, mas também isso faz parte da criação, do plano de nosso Pai. Entendem? Observe, se você não consegue entender isso, procure sair um pouco daquele pensamento, né, que te colocaram na cabeça, que te enfiaram aí, você queria ser verdade. Então, raciocina um pouco, né, do que nós vamos estar falando daqui para frente, ok? Para trás também, é claro. Mas daqui para frente a coisa vai começar, talvez, a pegar mais, né, para vocês, ok? Então vejam bem, o que eu estava dizendo é que, como nós vimos na última parte, né, gravada ontem, ou ontem, nós vimos que Hu, no sexto dia, disse: façamos o homem. Então nós percebemos que o homem também foi criado como as demais coisas que vieram antes dele. Certo?
Ou seja, pela palavra, dando ordem. Façamos, faça, aconteça. Que assim seja. Isso tem que ficar muito, nítido na sua mente, para que você possa entender como iniciou o plano de Hu, né, até onde ele quer chegar. Então observem, depois ele diz, né, deixa eu abrir aqui a Bíblia, depois ele diz assim, né, e Hu os abençoou, e Hu lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então observem, na verdade, nosso Pai, ele criou o homem no sexto dia, ou sexto milênio, ou sexto, o que vocês quiserem. Eu não creio que foi num dia, mas tudo bem. Hu é capaz disso. Mas eu não creio pelo fato de que isso é a crença geral, né? Tem até gente que diz que são dias literais e que a partir daí, né, como nós vamos ver no próximo bloco, ele instituiu um descanso e que esse descanso vem até hoje sendo no mesmo dia que ele instituiu. Veja bem, nós vamos chegar daqui a pouco lá. Então o que acontece? Eu vou dizer para vocês, a criação de Hu não terminou. Porque se ele tivesse criado e tudo tivesse ocorrido da forma que está ocorrendo, ele não teria tido êxito. Porque, na verdade, ele queria o bem, não o mal. Embora nós saibamos que ele mesmo cria, né, o mal e também faz o bem, ou seja, não existe outro, como a maioria das pessoas falam. Não existe uma guerra entre o bem e o mal, existe um ser superior, Hu, chamado Yahu, que é o criador de tudo mesmo. E ele tem domínio sobre todas as coisas, sobre todos. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo, muito antes de começar, é claro, o grande arquiteto. O Machia dá um exemplo disso dizendo, né, quem é que vai começar a construir uma casa sem antes ver se vai arcar com os custos, ver o que precisa de material. Enfim, você precisa fazer uma planta, você precisa de um engenheiro. Se você não fizer tudo isso, com certeza você não terá êxito. Agora, o ser mais perfeito do universo não iria fazer algo assim? Entendem? E isso foi feito. Existem 4 fases, que nós ainda vamos falar delas. Eu só vou dizer que nós estamos no finalzinho da segunda fase. Tá? Já ocorreram 2 fases da criação. Em breve estaremos entrando na 7ª fase. Mas isso é mais para frente, eu vou conversar sobre isso. Então o que acontece? Aí alguém pode dizer, mas como é que é isso aí, né? Porque tem gente falando que Hu está contra, né? Tem até o texto em Apocalipse que diz
que Ru irá destruir aqueles que destroem a terra. Esse destruir não é simplesmente cortar umas árvores, né? Não é simplesmente poluir os rios, não é simplesmente poluir o ar, não é simplesmente, sabe, já não existir mais nem alimento verdadeiro, né? Porque é tudo misturado, é tudo aquilo que ele proibiu. Transgênico é proibido pelo Pai. Então observem, ele criou tudo aquilo, no último momento, quando ele olhou para tudo, né, no final do 6º dia, ele disse que tudo quanto tinha feito, né, era muito bom. Nos demais dias, né, nós ouvimos ele dizer no final que era bom, e viu Ru que era bom. No 6º dia, quando ele, vamos dizer assim, acabou de fazer as peças e o jogo ia começar, ele diz, é muito bom. Ou seja, ele atingiu o intento que ele queria. Então, realmente, uma pessoa me questionar a respeito de agora nós sabemos que na profecia diz que 2/3 da humanidade serão mortos por estarem contrários à lei, contrários ao próprio Ru, contrários a tudo e destruindo a terra. Pode parecer esquisito, né? Pode achar até que tem algo errado aí. Sim, tem. Os ensinos que te passaram a respeito do Criador. Não só a respeito da criação, como até a respeito dele. As pessoas não sabem o intento dele. Pergunte a você mesmo, por que o Pai me criou? Por que o Pai criou tudo isso? Se agora existe doença. Tem gente que acha que, por exemplo, quando Adão e Eva contrariaram a vontade do Pai, aí o Pai usou um plano B, expulsando-os do paraíso e tirando-lhes, né, a possibilidade de vida eterna, dizendo que o homem só comeria pelo seu suor, né, ou seja, trabalhando. Enfim, realmente, eu não vou ficar assim, sabe, espantado de ver alguém dizer, mas espera aí, ele falou, crescei-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai tudo. E o homem tem feito isso. Né? A cada dia que passa existem mais homens, a cada dia que passa existe mais domínio, a cada dia que passa eles derrubam mais florestas, a cada dia que se passa, quer dizer, eles estão sujeitando a terra em todos os sentidos, e eles estão se multiplicando ao ponto de todo mundo saber hoje que quase 8 bilhões de habitantes, a nossa terra não suporta. Por isso, né, que estão ocorrendo tantas coisas e que a maioria das pessoas está achando aí que é passageiro, que depois vai voltar ao normal. Que normal? Nunca existiu o normal, porque o normal que Ru prega, que Ru diz, que Ru ensina, não tem nada a ver com o mundo, com o sistema. Entendem? Observe que na palavra de nosso Pai está até escrito, né? Maldito o homem que governa o homem.
Ou seja, quando Saul tornou-se rei, não foi porque o pai queria. Quer dizer, na verdade ele queria, está no plano dele. Mas foi por quê? Porque o povo começou a olhar para os povos em volta, povos esses que eles deveriam ter acabado com eles, mas o pai sabia que eles não iam acabar e eles iam se perder com eles. E começaram a desejar, né, ter uma corte, ter um palácio, ter um rei, acharam bonitinho. Observe, imagina, né, a ilha que o não deve ter ficado, mesmo sendo o plano dele. No momento em que pediram um rei. É a mesma coisa, né, do que você ser filho do milionário e de repente virar para o seu pai e dizer assim, eu quero um pai mais rico. Só que na questão de pedir um rei, um homem, né, no comando, eles estavam abdicando, né, de ser filhos do homem, ou melhor, do espírito maior que existe. Aliás, o único espírito, como disse Hamashia, Yahweh é espírito. Mas fizeram isso, ok? Porque está no plano. Então aqui ele diz, né, que a erva seria comida para toda fera, para todo réptil, para todo animal que está na terra, que voa, né? Ou seja, nós observamos aqui que, por exemplo, certos animais carnívoros não comiam carne. Por isso que simbolicamente está escrito que no milênio o menino deitará com o leão e colocará a mão na toca da naja. Eu sei que vocês vão falar, tudo para você é simbólico. Sim, simbólico mesmo. Porque se não fosse, as pessoas leriam e entenderiam. Mas como é assim, quase que impossível você encontrar uma pessoa, né, que leia e entenda, eu diria que ainda falta, né, realmente aquilo que o Pai pediu para que fôssemos, né? Que nós fôssemos Kadosh. E Kadosh, como eu já disse nesse estudo, significa separado. Separado do quê? Como eu já disse também, separado desse sistema de coisas. Observem que na palavra nos diz que se pegarmos, por exemplo, eu pegar uma garota que não seja do povo e casar com ela, eu estou praticando, né, uma coisa que é abominação para o Pai, que é o julgo desigual. Certo? Agora imaginem sobre o que falava Yahushua HaMashiach quando ele disse: é incrível a minha cabeça. Quando ele disse, né, a respeito do homem,
fico até triste, né, em certos momentos, quando a coisa vem, mas eu não consigo guardá-la. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, sabem, nós temos que realmente acordar para essa verdade que eu vou estar contando, né, durante esse estudo, que terá várias partes, porque é a única chance que existe para o homem dele permanecer não só na Terra, mas vivo ou ressuscitado por toda a eternidade. De outra maneira, ele será extinto. Entendem? Então guardem bem na cabeça. No sexto dia, o criou os animais todos. E por último, os homens. E eu quero que vocês guardem bem na cabeça que foi uma criação tanto dos animais como dos homens e mulheres, claro. Uma ordem, né? Façamos o homem. E assim foi. Da mesma forma que ele disse, façamos o sol e a lua, da mesma forma que ele disse que os oceanos se separassem, ficassem num canto e que deixasse a terra surgir, né? A parte seca, que eles chamam de terra, e a parte molhada, que eles chamam de oceano. Ele também diz, façamos o homem. Guarde isso, que nós vamos estar usando isso já. Ok? Eu vou então gravar uma outra parte, pegar um outro texto, né? Na verdade. Aí depois eu volto de novo e nós vamos falar mais um pouquinho, sendo que essa próxima será a última etapa desse estudo. O próximo já será a terceira parte, ok? E havendo Ru acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Ru o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Depois falou Ru a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Ashuru e dize-lhes: as solenidades de Arru que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalho se fará, mas o sétimo dia será o Shabat do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Descanso de Arru é em todas as vossas habitações. Bom, meus irmãos, aqui estamos novamente, né? Hoje agora já são 1h07 da manhã, né? Do sexto dia. E eu vou fazer a última parte agora desse segundo estudo, né? Depois um breve epílogo, né? Para relembrar tudo. E aí estará disponível provavelmente para o chamado, né? Nós podermos estudar
esse assunto, ok? Vão com calma, porque eu me propus, Pai, a fazer o que Ele pediu, ou seja, a ensinar isso, essa verdade, sem atropelo, sem pressa, e de forma que aqueles a quem Ele já deu a ver, possam ver, e aqueles que ainda não viram nada, possam se interessar pelo assunto, e quem sabe, pela misericórdia de Yahweh, posso vir também a compartilhar, não que eu já esteja lá, mas a compartilhar da esperança da vida eterna ao lado do Pai. Então vamos lá, meus irmãos. Nessa última leitura que nós fizemos agorinha, né, nós vimos algumas coisas importantes, tá? Que eu quero ressaltar algumas para vocês, tá? Por exemplo, né? Peraí, eu estou pegando aqui. A primeira leitura que nós fizemos, né? Que foi de Bereshit, Gênesis, né? Capítulo 2, versículos do 2 ao 3, né? É isso. Então vejam, meus amigos, é importante, né, nós notarmos o seguinte. Eu vou retornar só um pouquinho aqui. Nós vimos, né, que no 6º dia foram criados todas as almas viventes que temos na Terra. Ou seja, os animais, as aves, os peixes e, por fim, o homem. Todos da mesma forma foram criados. Ou seja, eles foram criados pela palavra de Hu, ordenando, né? Faça-se. E logo depois vem escrito, e assim foi feito. Então nós não podemos deixar de notar, inclusive eu digo aqui, né, na última parte que eu gravei, que guardem bem isso, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tal, macho e fêmea os fez, no 6º dia. A nossa leitura inicial dessa parte diz que quando acabou o 7º dia, a obra que fizera, né? Veja bem, é muito louco isso, olha. E havendo o Hu acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra. Veja bem, como assim? E havendo o Hu acabado no dia 7º, descansou no 7º dia. Vocês sabem dizer isso para mim? Vocês entendem isso como? Bom, vamos lá. Como nós acabamos de falar, né, o ser humano, o homem, a humanidade foi criada no 6º dia. E com certeza já próximo, né, da passagem para o 7º dia, porque foi a última criação daquele dia, ok? Sendo que naquele dia Hu criou muita coisa. Então o que acontece? E havendo Hu acabado no dia 7º, por quê? Porque, como eu disse, os dias começam após o pôr do sol, né? Vem a tarde, a tardinha, a noite e a manhã, ok? Então, na verdade, aqui está dizendo que quando já estava chegando
no dia 7º, foi que Yahweh terminou. Porque se ele houvesse acabado no 7º dia, ele não teria guardado o Shabat naquele dia. Porque ele estaria fazendo alguma coisa. Então, e havendo o acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Ru, né, a obra que fizera. Então, observem, e abençoou Ru o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então observem, ele descansou naquele 7º dia. Não importa, foram 6 períodos, né, antes desse de trabalho. Períodos que se crê que tenham sido iguais. Iguais, quando eu digo, eu quero dizer tanto que são comparados a 6 dias. Tá? E o 7º, ele então declarou ser um dia, como está escrito aqui, ele abençoou o 7º dia e o santificou. Por quê? Porque ali ele não trabalhou, ele parou, ele descansou. Aí a minha pergunta é a seguinte, porque a gente vê muita confusão, né? Por exemplo, naqueles que estão lá em Israel, né, que se dizem judeus, eles acham que existe uma semana ininterrupta. Por isso que se, por exemplo, numa sexta-feira papal, pagã, terminar o mês, ou for um 6º dia de trabalho, o Shabat é no sábado. Eles não têm a noção de que os meses são contados separadamente, eles não têm uma coisa a ver com a outra, não continua como no calendário gregoriano. Então eu pergunto, essas pessoas que foram criadas no 6º dia, homens e mulheres os criou, eles guardaram esse primeiro Shabat? Entendem? Por que não? Por que eu afirmo que não guardaram? Porque passado o tempo, né, muito tempo, Moshe tirou o povo de Arro do Egito, e quando eles chegaram de frente, né, do Monte Sinai, ou Tizion, né, ele, conversando com Ru falou a ele, né, a Moshe, dizendo, fala aos filhos de Ashuru e dize-lhes as solenidades de Arro que convocareis, sendo santas convocações. Aí ele diz, estas são as minhas, né, solenidades. Observem, nós sabemos que são 7 festas e temos aqui o Shabat. Aí ele diz, 6 dias trabalhas, né, de trabalho fará, mas o 7º dia
será o Shabat, o descanso de Yahweh. Porque aqueles homens que foram criados, aquela humanidade, né, que foi criada no sexto dia, foi próximo, inclusive, do término do sexto dia. Eles não trabalharam 6 dias para descansar um dia. Então, aquele Shabat, o primeiro lá, apenas o Pai participou. E ele diz, nenhum trabalho fareis, descanso de Yahweh é em todas as vossas habitações. Observem, nenhum trabalho fareis. Não devemos, ir contra a palavra de nosso Pai, ir contra a lei de nosso Pai. E é uma lei que, na verdade, ela é muito sadia para o homem, porque se o homem não tivesse um dia de folga para poder parar um pouco, pensar, conversar com o Ru, enfim, ficar com a família, seria complicado, Então, tem esse item aqui que demonstra que então aconteceu o quê? Ocorreu o 7º dia, Ru descansou, aí começou o 1º dia de trabalho, 2º dia de trabalho, 3º dia de trabalho, 4º dia de trabalho, 5º dia de trabalho, 6º dia de trabalho, 7º dia. Aí então já estava vigorando o Shabat do 7º dia. Entendem? Não existe um registro, de que nesse dia os homens tivessem descansado. Mas também não existe dúvida, pelo menos na minha mente, de que não, que no primeiro Shabat só a Ru participou e que eles sim guardaram o Shabat seguinte. Ok? Bom, tem uma outra coisa aqui que é muito interessante e é muito bom para que nós entendamos logo e de vez, porque as pessoas, os judeus, os batistas do 7º dia, os da Casa de Deus do 7º dia, os adventistas, enfim, todos aqueles que ainda acreditam no eu, eles, além de cometer esse erro que eu falei, se o dia 1º de um mês for numa sexta-feira, terminando a sexta-feira já é o 7º dia. Como é que pode isso, Mas tudo bem. Quem acredita nisso, fazer o quê, Cada um acredita naquilo que o Pai permite. Então vejam. Habitações. Isso demonstra, é claro, como é que você pode dizer que é um descanso se você tem que sair de casa, ir até uma igrejola ou ir até uma sinagoga, seja lá o que for. Por exemplo, é contado que você possa andar no dia do Shabat um tempo, que seria o caminho do Shabat. Eles até falam, o próprio Mashiach diz, que você poderia andar o caminho de um sábado, de um Shabat, tá? Mas observe, aí então o que acontece? Aqui no Brasil mesmo, no exterior também, em Israel também, as pessoas, quando chegam no 6º dia,
À tarde elas vão até as sinagogas, preparam o Shabat, recebem, se elas não tiraram isso, o Shabat, né? Acendem velas, sendo que está escrito, né, que no Shabat não fareis fogo em nenhuma de vossas residências. Mas tudo bem. Eles acham isso, né? Eu não posso mudar a cabeça dos outros, como eu disse numa parte anterior. Ninguém muda ninguém, nem a nós mesmos. O Pai sim, o Pai nos molda. Então, aqui está bem claro que não é para ir para nenhum lugar. Quando você pensa em descanso, se você trabalha todos os dias, né, e tal, você pensa em quê? Em ir para uma igrejola ou ir para uma sinagoga, ficar ouvindo aquela ladainha? Ou você pensa que seria importante você estar com a sua família em silêncio, em repouso, em oração? Por isso que está escrito, é o descanso de Yahu, é em todas as vossas habitações. Então isso aqui demonstra claramente, né, que essa coisa de ir para a igreja, porque é Shabat, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, é tudo papo furado. Né? Porque na verdade cada família ficava em sua habitação. Por exemplo, né, séculos depois, né, disso aí, muitos séculos mesmo, tipo 3, 4 ou 5 séculos depois que a Hamashia já havia ressuscitado e ido para a eternidade, né, ficar com o Pai até que ele retorne para governar. Observem que surgiu o catolicismo, né, do 3º para o 4º século, e entre o 4º e o 5º século existia um centurião chamado Evangélios. E a esse centurião foi dada a ordem pelo imperador romano de, naquele dia que eles sabiam que os judeus guardavam em suas casas o Shabat, eles saíssem, né, de Roma e ficassem indo pelos campos observar as chaminés das casas que ali existiam. Por quê? Porque se eles olhassem e vissem que uma casa cuja a chaminé não estivesse, né, exalando fumaça, ali era a casa de judeu. Porque eles não acendiam fogo, muito menos velas, muito menos utilizar fogo dizendo que é fogo do dia anterior, e toda aquela palhaçada, né, que os rabinos inventaram, porque eles não tinham mais contato com o Pai, então eles começaram a escrever Talmud e tal. Então observem, isso é uma coisa, não tem nada a ver com o nosso estudo, mas é interessante você saber. Esse centurião, Evangélios, ele ia, né, com seus 100 homens até a casa onde não houvesse fumaça saindo pela chaminé, ameaçava todos de morte, matava aqueles que não aceitassem as condições dele, que eram quais? As de largarem a palavra de nosso Pai, jogarem fora a verdade e se tornarem cristãos, se tornarem adeptos do papado, se tornarem adeptos da Igreja Apostólica Católica Romana, onde se guardava desde, né,
o tempo que começou a mudança, que foi aquele primeiro concílio, né? Onde o imperador romano disse que iriam mudar, né? Que iriam guardar o domingo no calendário, já que já estavam fazendo, né? Porque o Senhor, né? Jesus Cristo deles, havia ressuscitado no domingo. Entendem? Então, primeira coisa, né? Aqueles homens e mulheres que foram criados no sexto dia não participaram desse Shabat que está escrito aí. Segunda coisa, quando o povo verdadeiro guarda o Shabat, ele não vai a algum lugar, ele fica onde ele está, de preferência em sua própria casa. Outra coisa, quando nós vemos, né, por exemplo, as pessoas chegarem no Shabat, por exemplo, aqui no Brasil, né, as comunidades judaicas, né, eles costumam morar tudo perto e constroem uma sinagoga dentro do espaço que dê uma caminhada de Shabat, né? Por quê? Porque eles não ligam carros, eles não fazem nada. Observem, mais para frente, quando é explicada as leis e tal, nós vamos compreender que a guarda do Shabat, nenhum trabalho servil fareis. Ou seja, eu, por exemplo, estar aqui em casa e de repente abrir aqui uma videoconferência com alguns irmãos para tirar dúvidas ou conversarmos sobre a palavra, isso não é, vamos dizer assim, nem crime e nem sequer estarei cortando o Shabat. O não acender fogo, por exemplo. Eles não acendem nem a luz, porque disse que dá um clique, né? E esse clique para acender uma lâmpada, né? Emite, né? Assim, pequenos, como se fosse um curto-circuito, né? Para poder acender. Não tomam banho quente. Eu não tomo banho quente no inverno, mas eles não tomam banho quente nesse dia. E fazem uma série de coisas, né? Agora, no início do Shabat, que é na noite anterior, né? Que é quando começa o dia, eles vão até algum lugar, acendem velas, tomam vinho e dizem que estão recebendo o Shabat. Pensem nisso. Mas voltando ao nosso estudo, então, nós percebemos que claramente, né, existem duas coisas nesse texto. Primeiro, que nós vimos no texto anterior, que no sexto dia foi criado a humanidade. Macho e fêmea os criou. Nos mostrando que então, como a lei é, conforme nós vemos lá em Levítico 23, é que no sétimo dia não se faria nenhum trabalho, é descanso de arro. Você ia trabalhar 6 dias, mas no sétimo você para totalmente. Isso importa que aqueles criados no sexto dia, com certeza não participaram.
Por isso que é o descanso que Yahweh fez por causa de toda a criação que ele havia criado. Ok? Eu acho que não é impossível, né, para alguém entender isso. Basta tirar, né, as convicções hereges que você possa ter na tua mente, aprendidas de Roma e aprendidas do cristianismo, que você vai perceber que é uma coisa muito natural, muito normal e que é assim que é. Bom, esta é a última parte deste estudo, a parte 2, é claro, né? Não sei quantas partes irão ter, não faço nem ideia. Mas o que eu quero é que vocês compreendam. Percebe? Como nós já estamos no momento em que nós estamos aguardando a Mashiach, então eu vou estar fazendo isso aqui, ou seja, eu vou estar gravando, comprovando na palavra as duas sementes, nós ainda nem chegamos lá, e após isso eu vou continuar falando sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer, como que é a profecia, etc, etc, etc. Ok? Eu vou parar alguns minutos e retorno com um epílogo disso que nós estamos falando nessa segunda parte da segunda parte. Ok? Então, até daqui a pouco. Bom, meus irmãos, então nós chegamos agora ao final, né, desta edição, onde nós vimos, né, a respeito da criação do homem e da mulher, né, no sexto dia. Nós vimos a criação do Shabat, mas que o primeiro só o Pai, né, participou, mas ele era o único que havia trabalhado os 6 dias, né? Ou 6.000 anos, como eu disse no início do estudo, né? Os dias ali são simbólicos, né? Vocês puderam ver também que, por exemplo, falar que é o 4º dia, houve, né, a criação do Sol e da Lua, mas no primeiro dia também houve, né, a separação entre as trevas, então foi dado o nome de dia e noite, assim como no 4º dia, nos leva a realmente entender que ali é uma explanação a respeito, não é um fato, não é exatamente, né, o que ocorreu, tá? Mas nós temos como saber o que ocorreu ali a partir do momento que nós começamos a olhar aquilo de uma forma global. Porque as pessoas têm que entender o seguinte: a palavra, ela é uma só, não existe essa coisa, né, de termos aí o Novo Testamento, o Velho Testamento, Torá, Taná e sei lá o que, né? Não, nós temos a Bíblia. A Bíblia, que na verdade é a palavra de Yahweh. E essa palavra, ela é todinha um livro só. Ele todo fala sobre a mesma coisa, que são as 4 partes do plano de Yahweh.
temos que entender que nós não podemos, né, negligenciar aquilo que quem nos criou quer de nós. Porque de outra forma nós não teremos nenhuma bênção para receber. Não é só pelo fato da bênção, vejam bem, meus irmãos. Porque Abraão foi declarado que a sua descendência receberia a terra e a bênção da eternidade. Então, se você acredita nisso, se você quer isso para você, continue o estudo. Nós vamos estar aqui iniciando a terceira parte, onde aí então nós vamos explicar a questão das duas sementes, né, para que vocês entendam por que existe aquele texto que diz, né, que Yahweh ele faz os vasos, um de honra, outro de desonra, se referindo aos homens, né? É gozado porque tem muita gente aí na cristandade que usa muito esses textos, mas na verdade eles não entendem, né? Porque eles creem no livre-arbítrio, eles creem num monte de coisas, né, que na verdade são ficção científica, né? São mitos, são mitologias, né, que foram agregadas não à palavra, mas agregadas ao pensamento daqueles que se dizem seguidores da palavra. Sabem, a coisa de, sei lá quantos meses atrás, aí uns 2 meses no máximo, eu cheguei à conclusão de que eu ia parar, né, que eu não ia mais falar com ninguém, porque ninguém quer ouvir a verdade. Essa é a verdade, né? Então, é perda de tempo, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque as pessoas que vêm conversar com você hoje, elas têm tanta baboseira na cabeça, né, que elas vêm falando tanta asneira, que sinceramente, né, assim como Hamashi estava lá na rua, né, e ele ficou observando as pessoas indo e vindo, né, e aí ele chorou. E ele chorou porque ele disse, são ovelhas sem pastor. Estão ao léu aí a sua própria, né, seu próprio pensamento que foi dado pelo Pai, é claro. E ele chorou. Mas ele não brecou ninguém, não brecou a multidão, não brecou ninguém que estava passando para pregar. Porque ele sabia que ia ser perda de tempo. No finzinho, né, do tempo em que o Hamashi ficou conosco, ele diz a seus discípulos, né, coisas muito importantes, né? E uma das que eu acho mais importantes, assim, que ele deixou, né, para os seus discípulos, foi a de não saiam por aí falando da palavra. Porque se eu fui odiado pela palavra, por causa da palavra do meu Pai, entre meu povo, imagina vocês. Mas a grande questão aí é que existe tempo para tudo, né? E realmente eu já venho falando que eu creio, pelo que o Pai me faz sentir, que a porta fechou há muito tempo. Eu acredito que quando começou
a grande aflição, que muitos aí acham que a grande aflição é a grande tribulação. Não. Existem duas coisas. Se você ler lá em Mateus 24, você vai ver. A grande tribulação começou em 2011, quando caiu a cidade de Damasco. Então ali o Mashiach vai explicando todas as coisas, né? E ele ainda diz: mas não fiquem preocupados, porque é mister que tudo isso ocorra. Mas são só as primeiras dores. Aí então virá uma grande aflição, e aí vai, né? Então, eu creio assim que a partir do momento, né, de 2019, quando inventaram o tal vírus, eu creio que ali começou aquela aflição que ele disse que nunca existiu no mundo e jamais iria existir. E que se o tempo não fosse, né, abreviado, não sobrariam nem os escolhidos. Comprovando assim que ninguém vai ao céu, comprovando assim que ninguém vai sair daqui, né? Ou vai para debaixo da terra, ou vai para o milênio. Então eu agradeço, né, se você assistiu até aqui. Não que isso me traga benefício, mas eu agradeço no sentido, quem sabe você me dê a alegria, né, de repente ser um escolhido, porque a coisa está brava, as pessoas estão todas perdidas, né? As pessoas não sabem mais o que falar, o que fazer, em todos os âmbitos, tá? Um exemplo, a minha esposa, ela está comprando, né, um remédio que não, para o câncer dela, né, mas que não tem nada a ver com o remédio do sistema, né, que aquele remédio do sistema simplesmente mata, vai matando a pessoa, né, quimioterapia e a outra radioterapia, né. Ela se negou a participar e está tomando um remédio de um senhor que criou esse remédio aqui no Brasil, inclusive a mãe do russomano, né? Ela foi curada praticamente tomando esse remédio. Mas como era de se esperar, né? Porque tudo isso existe porque a indústria farmacêutica tem que ganhar dinheiro. Como era de se esperar, a própria Anvisa proibiu, depois de 25 anos que ele estava utilizando esse remédio, proibiu a venda dele, proibiu inclusive dele existir aqui no Brasil. E aí o filho dele, né, ele também já estava velhinho, o filho dele foi para os Estados Unidos e fez uma parceria com outro rapaz que é farmacêutico e tal, e eles começaram a produzir. E hoje você consegue encontrar, se você souber onde procurar. Ok? Não vou ser eu que vou te dar esse. Eu quero que esse vídeo fique no ar. Então, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer é que eu espero, né, realmente, que você queira receber aquela apostila, né, que está aí atrás, né, o chamado dela aqui, de graça, apenas clicando em participar, ou seja, em ser membro do canal. Porque o canal está com 8 pessoas hoje só. E eu quero trabalhar esse canal. O outro canal tem quase 5 mil pessoas, mas
devido aos assuntos que eu falo, né, nunca teve assim uma correria para assistir, né? Porque é como dizem mesmo, né? A verdade, que nem Machia falou, a verdade não une, a verdade separa. Porque quando você sabe o que é a verdade, você não mais consegue manter um relacionamento com aquelas pessoas que não conhecem. Então, se você chega perto de uma pessoa que não conhece, né, a palavra, que não conhece ou pelo menos não saiba o significado verdadeiro, você vai notar que não vale a pena você conversar a respeito da verdade com ela. Porque vai chegar uma hora que ela vai xingar até. Né? O Machia disse que os inimigos do homem saíram em sua própria casa. Imagina então no mundo. Mas como eu estava dizendo, eu ia parar totalmente. Porque são coisas, sabe, que não é que me perturba mais, não. Eu estou muito bem. Na verdade, eu estou velho, estou com diabetes, estou com dor no coração, mas eu estou ótimo. Por quê? Porque eu tenho a esperança. Entendem? Shaul disse: a esperança, a fé, a certeza das coisas que virão, mesmo que nós não as vemos, é que fazem de nós um servo de Yahweh. Então, eu realmente não vejo saída mais, né, para o mundo, para as pessoas do mundo, mas eu estou falando, né, ainda porque tem pessoas que já ouviram uma parte da verdade e que pode ser que sejam chamados. E se forem chamados, eu não posso negligenciá-los. Mas, por exemplo, no Telegram, eu montei um canal da rádio lá, né? E ontem eu recebi do Telegram um comunicado de que algumas pessoas me acusaram lá de postar coisa chata, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E agora eu estou assim meio que limitado. Então, a partir de ontem, né, eu já até passei a palavra, né, gravada. A partir de ontem, né, eu não vou mais postar individualmente. Quem quiser receber a postagem, que se inscreva no canal TV, Rádio e TV, né, Fusão. Lá no Telegram. Ok? Então é isso, meus amigos. Eu vou deixar aqui sobre a apostila, sobre, aliás, o e-book, né, sobre o trabalho e deixar o meu Pix. Nós precisamos, né, da ajuda de vocês para poder continuar. Ajuda financeira. Ok?
Não se trata de dízimo, não se trata de nada disso. É uma oferta para que a gente possa pagar a internet, para que a gente possa viver, morar, enfim. O Pai já nos trouxe para um lugar que realmente é incrível, o silêncio, tudo, né? Agora são 4h27 da manhã. Eu estou aqui. Talvez aí esteja captando um pouquinho do barulho que faz a hélice, né? Um dos coolers da minha máquina. Eu vou até trocá-lo, porque deve estar desgastado já. Embora eu montei essa máquina há pouco tempo. Mas então é isso, meus irmãos. Tá? No demais, eu agradeço ao Pai a oportunidade de poder estar aqui falando de um assunto. Vocês vão, por enquanto nós falamos de coisas que talvez vocês pensem até assim, né? Mas como assim, que assunto que ele está falando, né? Assim que é tão fora. Não é um assunto tão fora, é um assunto tão dentro. Que é a respeito das duas sementes, que nós nem entramos ainda. Isso tudo que vocês viram, desde o primeiro, que foi a história, né, da batida do carro, aquela coisa toda, isso tudo é para que vocês possam compreender o que eu vou começar a falar a partir da semana que vem. Ou seja, a partir do próximo vídeo. Ok? Quem quiser falar comigo e ter meu zap ou meu telegram, é só me chamar, tirar dúvidas. Mas, se você vem para discutir, ou vem para dizer que pensa diferente, nem venha. Eu não sou obrigado a ficar nervoso, não sou obrigado a discutir com ninguém. Tá? Eu quero paz. E eu tenho paz. Se você não tem e quer discutir com os outros, é um problema seu. Vai discutir com quem também gosta de discutir. Eu já fui um amante da discussão. Hoje não. Ok? Então é isso, meus irmãos. Eu vou depois colocar aqui, vou agora juntar isso aqui ao restante, né? E depois eu vou colocar aquele assunto que eu falei sobre o e-book, né? O pacto. Seria importante, né? Se você realmente é uma pessoa que quer saber alguma coisa a respeito da verdade da Bíblia, você deveria ler esse e-book. E também a respeito, né, de colocar o nosso Pix aí, porque nós estamos precisando. Tá? Logo, logo já entra um outro mês do calendário papal, né, pagão. E tudo começa de novo, né? Quem tem uma certa idade deve lembrar uma banda nacional, né, chamada Mutantes. E eles tinham uma música que uma parte da letra dizia assim, né? Hoje é dia 33, tudo começa outra vez. 1, 2, 3, tá? Então é isso aí. Eu vou encerrando por aqui, desejando shalom a todos que são do shalom. E que, se forem servos do Pai, né, que o Pai cuide de vocês, assim como o Mashiach pediu em João 17. Ou seja, não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ok? Shalom.